Olá, a autoria comenta agora entrando em semana Enem, então vamos dar uma olhada em alguns dos temas que podem ser possibilidades, redundantes, mas tudo bem, de cair na prova no domingo. Existem várias especulações de que vai ser água, que vai ser isso, que vai ser aquilo, e todas são totalmente possíveis e que não se trata de fazer previsões concretas. A questão é, se a prova normalmente aborda questões ligadas a direitos humanos, a revoluções legislativas brasileiras, coisa assim, tem algumas perspectivas que a gente pode estabelecer. Um tema que foi muito recorrente esse ano foi a questão do uso ou mau uso da internet, que nos podem até lembrar, já foi tema 3 anos atrás, quando o tema foi os limites da rede em 2011. No entanto, se a gente for fazer um espelhamento com o próprio do ano passado, que foi um comentário sobre uma lei recente do governo federal, a gente também poderia pensar em outro tipo de atitude do legislativo que está ligado ao tema nesse caso, que é o Marco Civil da Internet. Como a prova então poderia passar por abordar de maneira bastante aclamadora determinadas ações que são do governo, o Marco Civil, por ser de fato um tanto quanto revolucionário, no sentido de que é um tipo de legislação que só tem no Brasil, não tem em outros contextos, poderia ser uma forma bem provável do Enem trabalhar com essa questão. Como eu já disse, esse é um tema que já esteve em pauta, né, na internet alguns anos atrás, mas ele foi um tema de fato bastante quente esse ano, até ligado ao tipo de ativismo que se tem na internet e por aí vai. Então vamos contextualizar um pouco essa ideia do Marco Civil. O Marco Civil da Internet ele foi muito impulsionado por uma série de debates que se tinha devido ao uso e mau uso da rede. Até no caso famoso que aconteceu no Brasil, foi a tentativa de regulação da lei Carolina Dickmann, né, ligado a casos de uso de fotos da atriz brasileira, como aconteceu com esses artistas nos Estados Unidos e na Europa há pouco. Toda a discussão, então, era tentar saber como que se faria para você legislar uma coisa que, no fim das contas, não tinha legislação concreta na Constituição. E aí tentar encontrar no Marco Civil uma possibilidade de se estabelecer alguns limites para um novo contexto, o contexto da internet, que é tido pela ONU como sendo um contexto em que os mesmos princípios de direitos humanos, os direitos a acesso a esse contexto, serem claramente compartilhados por todos, mas no fim das contas se vira ainda um pouco uma terra de ninguém. E de fato, como eu já disse, isso coloca o Brasil muito à frente de uma série de países que não têm tentado promulgar esse tipo de legislação. O caráter um pouco de vanguarda disso também vem do fato de que a votação foi muito impulsionada também pelos eventos acontecidos no ano passado, depois das acusações do Edward Snowden, né, de que os Estados Unidos estavam espionando uma série de sites de internet, inclusive ligados ao governo brasileiro e tudo mais. Então o posicionamento do governo federal foi muito questionamento disso, eu não sei se até que ponto se deu certo ou não, isso é uma outra questão, mas de fato isso entrou em pauta de uma forma que acelerou o processo de votação do Marco Civil. E o que tem ele de tão interessante e o que poderia ser avaliado em relação ao Marco no que diz respeito ao Enem, que acho que é o que importa mais para a gente. Então acho que tem dois eixos fundamentais que são aqueles que a gente precisa levar em consideração quando a gente pensa no Marco, né? O primeiro talvez seja a questão do direito à privacidade, né? O quanto seria colocado em termos concretos, a ideia de que eu posso postar determinados tipos de coisa e eu posso, na verdade, guardar determinados tipos de arquivo em nuvem, onde quer que seja, me precavendo de que nenhum tipo de ação de Estado ou instituição tenha acesso a informações nas quais eu não tive a intenção eu não me comprometi a postar para o âmbito público, né? Então a lei ela meio que já resguardaria uma distinção clara entre o aspecto público e o aspecto privado, né? Que até era o que o Enem perguntou na redação de 3 anos atrás, né? O que fazer em relação a essa distinção entre público e privado. Então o Marco Civil já traz algo que pode estar sendo feito. Outra questão que vai ser colocada em pauta, o outro eixo fundamental do Marco Civil é a ideia da neutralidade da rede. O que se baseia essa noção de neutralidade da rede? No fato de que não seria permitido fazer nenhum tipo de cobrança por diferentes ambientes que você utilizaria na internet. Então a ideia de que se especula de que empresas ligadas ao ramo telefônico e de cobrança de internet rápida e tudo mais, elas planejavam, uma especulação, né, fazer determinados tipos de cobrança para aquilo que para diferentes ambientes no qual você quisesse acessar. Então, por exemplo, você pagaria um tipo de conta se você quisesse acessar apenas o seu e-mail, apenas fotos no Facebook, coisa assim, mas um outro tipo de conta se você quisesse acessar outros ambientes, como vídeos ou qualquer coisa que o vale. Então, o que se pressupõe é que, já que a internet é um ambiente de livre acesso, como foi declarado inclusive pela ONU, não poderia haver um tipo de cobrança que distinguisse os acessos de diferentes pessoas de acordo com o quanto elas se disponibilizassem a pagar. Então o Marco ele acaba regulando
Essa é a maneira que o ambiente de fato se torna neutro. Tá? E onde existiria o problema em relação a isso? Porque se isso for tema Enem, a grande questão seria pensar como que isso poderia gerar um problema para ser virado como propósito de intervenção. Talvez o principal é ter a garantia, talvez, de que determinados tipos de informação não vão ser acessadas, né? Então ter algum tipo de resguardo das instituições, ou um respaldo de que elas de fato poderiam ser responsáveis por isso. Então, se eu for pensar nos diferentes setores da sociedade, o governo deveria, na verdade, publicar uma série de relatos e tal, que mostrassem um pouco determinados tipos de ganhos que se tem. As empresas, nesse caso as empresas de internet, deveriam orientar talvez melhor os seus usuários em relação àquilo que se posta ou não na rede, e mesmo aí vem importante um pouco a atuação da esfera civil, né? Ou seja, ONGs, grupos sociais deveriam ficar antenados para tentar perceber se de fato não existe nenhum tipo de controle, além, é claro, daquele que as pessoas optam por postar. Agora, com isso que a pessoa posta por opção própria, existe um outro nível de conscientização que precisa ser treinado muito pelo direcionamento desse tipo de coisa, seja nas escolas, seja pela formação desse indivíduo. Aí, se você posta coisa que não deveria, aí já não é muito uma questão da lei conseguir rever. Tá? Mas assim, como o tema Enem de maneira geral, é um tema bem interessante, porque a gente poderia pensar que o macro já é um avanço, mas sempre considerando que se eu precisar apresentar uma proposta de intervenção, ele não seria suficiente, porque para ser suficiente eu precisaria de um outro contexto para complementar essa ideia. Ok? Fiquem espertos para mais comentários pré-ENEM ainda essa semana. Um abraço.